A indicação do Alexandre Ramagem para diretor da Polícia Federal consolidou um plano. Bolsonaro não queria trocar o comando da Polícia Federal para aliviar a situação dos filhos, pois o substituto do Maurício Valeixo é indicação do Carlos Bolsonaro. Então ele não só liberou a situação dos filhos, como Carlos Bolsonaro, Carluxo, é quem comanda agora a Polícia Federal. Vou explicar o quanto isso é grave para você, então vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Por favor, se inscreve no canal e deixa um like, tá? Você não tem ideia do quanto isso ajuda a gente, o nosso trabalho, tá? A gente tá aqui todos os dias, sábado, domingo, feriado, a semana inteira. Toda noite tem uma live às 19 horas, você está convidado a participar, hoje mesmo vai ter. E se você ainda quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99. Fechado? Deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente tá vendo essa maluquice que o Bolsonaro tá fazendo. Essa maluquice que ele tá fazendo custou a saída do Sérgio Moro e você sabe que isso não vem de hoje. Ele tá tentando trocar o diretor da Polícia Federal há muito tempo porque todas as investigações que estão sendo conduzidas estão chegando nos filhos dele. Já tá no calcanhar deles há muito tempo. A gente precisa entender uma coisa. O Ministério Público, o STF, são entidades que não têm poder de polícia. Os procuradores do Ministério Público, eles não saem por aí investigando, eles pedem para a Polícia Federal investigar. Lava Jato, Por que o japonês da Federal ia lá pegar os outros? Ordem judicial que partia do Ministério Público, mas não é o Dallagnol que vai lá prender, era o japonês da Federal. Mesma coisa o STF. O STF faz alguma investigação, ele manda a Polícia Federal investigar e ele julga depois. Então é fundamental você ter a Polícia Federal na mão que vai investigar e que vai levar as provas, porque isso pode definir a sua sorte. Então, como as investigações, olha só, as investigações de fake news, as investigações do gabinete do ódio, os ataques que são feitos na internet, a promoção de eventos contra o Supremo, contra o STF, a favor de AI-5, tudo isso está levando aos filhos de Jair Bolsonaro. E desde agosto do ano passado que ele está tentando trocar o comando da Polícia Federal por um comando que seja mais próximo a ele, que ele pudesse controlar. A verdade era essa. Ele pensou até em dividir, desmembrar o Ministério da Justiça em dois, ficar Justiça para cá e Segurança Pública para lá, para a Polícia Federal ficar no Ministério da Segurança Pública, não no da Justiça do Sérgio Moro, e ele colocar alguém aqui na Segurança Pública. Ele pensou isso em novembro do ano passado, mas ele desistiu. Agora foi indicado o substituto do Maurício Valeixo, que foi demitido ontem. O Valeixo não sabia da demissão, o Sérgio Moro não sabia da demissão, ficaram sabendo pelo Diário Oficial. Ele foi demitido, mas não tinha sido indicado o substituto. Saiu o nome, que é do Alexandre Ramagem. Esse cara é muito interessante a gente saber quem ele é, porque ele é um delegado da Polícia Federal, mas ele trabalhou na campanha do Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República. Ele era o responsável pela segurança. E lá ele conheceu o Carlos Bolsonaro, que é talvez a pessoa mais paranoica que você conheça. A gente tem relatos, por exemplo, que agora ele nem pisa mais na Câmara dos Vereadores do Rio, Ele virou um vereador federal. Mas lá na Câmara ele não tomava água, ele levava água de casa. Ele trocava os seguranças a cada 15 dias para que as pessoas não soubessem da rotina dele. Ele tem uma mania de perseguição, de achar que está todo mundo contra ele. Ele é paranoico. E ele teve contato com esse Alexandre Ramagem durante a campanha eleitoral. Quando Jair Bolsonaro ganhou, ele tentou fazer uma ABIN paralela. O Bebiano fez essa denúncia da ABIN paralela. Primeiro, o que é a ABIN? A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência. Esse termo inteligência é traduzido do inglês, mas ele está meio errado, porque não é inteligência nossa como eles são inteligentes, é apuração de informações. Então a ABIN tem a missão de vamos procurar riscos potenciais para a presidência da República, para o Brasil, então vamos ver, estão planejando um atentado, alguém falou que vai fazer alguma coisa, a ABIN tem a obrigação de descobrir antes e informar as autoridades antes, ela se antecipa. Acho que a ABIN não tem feito um bom trabalho, porque ela não ficou sabendo, por exemplo, que estavam sendo transportados 39 quilos de maisena lá no avião do presidente. Ela não sabia, por exemplo, que no condomínio do presidente, a 20 metros da casa dele, morava o assassino da Marielle Franco.
né, que é um cara que guardava 171 fuzis em casa, não era lá no condomínio da Vivendas da Barra, em outro condomínio, mas era na casa dele, esse cara era vizinho do Bolsonaro. A filha dele namorava o filho do Jair Bolsonaro. A ABIN não soube dessas coisas. Mas o Carluxo ele queria fazer uma outra ABIN, porque a ABIN tem técnicos, funcionários de carreira, não é todo mundo que é indicado. E esses caras vão estar lá com um governo, com outro, eles vão seguir a lei. Eles querem trabalhar pura e simplesmente. E o Carluxo não necessariamente ele queria seguir a lei. Então ele queria fazer uma outra ABIN para grampear telefone de políticos, gerar dossiês, fazer relatórios. Isso foi o que o Bebiano denunciou quando ele saiu do governo. E o general Heleno, porque a ABIN é subordinada ao general Heleno, do GSI, ele falou, não, isso é um delírio, é um devaneio, isso nunca existiu. O fato é que, como o Carluxo não conseguiu criar a ABIN paralela dele para investigar as pessoas, para ter provas, para ter dossiês, ele colocou um amigo na ABIN. Esse Alexandre Ramagem era o diretor da ABIN, estava lá no cargo agora. Quando foi feita a substituição, saiu o Aleixo, tem que entrar um substituto, indicação de Carlos Bolsonaro. Alexandre Ramagem, diretor da ABIN, o amigo de longa data do Carlos Bolsonaro. Então veja, o Bolsonaro está preocupado com a Polícia Federal chegando nos filhos. Queria que o Sérgio Moro desse detalhes de tudo que estava acontecendo, prestasse contas a ele. Queria que o Sérgio Moro barrasse a Polícia Federal, não deixasse chegar nos filhos. Agora o que ele faz? Tira o diretor da Polícia Federal, Sérgio Moro saiu do caminho e ele deu a Polícia Federal para o Carluxo. Na verdade é isso, quem manda hoje na Polícia Federal é o Carluxo, porque ele colocou lá na direção um indicado dele. Eles já perceberam que não dá para colocar os filhos diretamente nas funções, porque ele tentou indicar o Dudu Bananinha para ser embaixapeiro e o mundo veio abaixo. Como que ele está indicando o filho? Então eles aprenderam. Ele não vai colocar o Carluxo lá na Polícia Federal, nem o Dudu Bananinha, mas eles colocam uma outra pessoa cupincha deles. E agora esse cara manda na Polícia Federal. Alexandre de Moraes, ministro do STF, já tomou as precauções dele. Ele falou assim, olha, os policiais que estão aqui, responsáveis pelo inquérito das fake news e pela investigação dos atos a favor do AI-5 contra o STF e o Congresso, eles não podem ser mudados, eu quero trabalhar com esses. Na prática, o que ele falou foi, eu não quero nem saber quem é o diretor da Polícia Federal, esses aqui são meus e obedecem a mim, e vão continuar trabalhando sim. Então, apesar dessa troca toda ter sido para barrar a Polícia Federal, a parte da Polícia Federal que estava investigando os filhos do Bolsonaro vai continuar trabalhando. Então tem um grupo que está subordinado agora ao Alexandre de Moraes e vai continuar investigando. A parte do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro, que estava investigando o Carlos Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, perdão, lá do deputado estadual, a rachadinha, a Polícia Federal deu apoio, entrou lá na loja da Copenhagen, fez busca e apreensão, mas o trabalho já está feito. Tá? O inquérito dele já está pronto, então não se afeta com essa mudança. Do lado aqui de Brasília, está tudo agora subordinado ao Alexandre de Moraes, porque ele falou, esses daqui são meus, vocês não vão interferir. E mesmo que ele pudesse interferir, apesar de ser o Carlos Bolsonaro mandando, dificilmente ele ia conseguir domar a Polícia Federal. Porque a Polícia Federal virou estrela, ganhou notoriedade durante a Lava Jato. Né? A gente lembra do japonês da Federal, estrela, de óculos escuros. Mesmo tendo sido preso depois por corrupção, por contrabando, né? Não corrupção, contrabando, perdão. Ele estava trabalhando de tornozeleira eletrônica, por incrível que pareça. Ele ia prender os outros de tornozeleira eletrônica, isso é só no Brasil. Mas esses caras ganharam notoriedade durante a Lava Jato. Então, para eles, a Lava Jato é o que tem de mais importante. Eles são lavajatistas. Eles não são bolsonaristas, eles são mais Sérgio Moro. Então, dificilmente, por exemplo, ele no comando da Polícia Federal, ele vai poder atacar o Sérgio Moro, ele vai conseguir que o pessoal vá lá para conseguir o que ele quer, ou que ele vai conseguir parar uma investigação que já tinha sido determinada pelo Sérgio Moro, porque esse pessoal é fiel ao Sérgio Moro. O que pode virar desse caldo, ninguém sabe, porque é uma situação inédita. Você tem uma polícia que é concursada, que tem formação, sobre o comando de uns malucos psicopata desse. Agora a Polícia Federal está na mão do Carluxo. Ele queria aliviar a situação dos filhos e ele deu a Polícia Federal para o filho dele. Gente, é isso que está acontecendo.
O presidente da República tirou o diretor-geral da Polícia Federal porque os filhos estavam sendo investigados e ele deu a Polícia Federal para o filho. Ele falou, olha, agora você que comanda as investigações contra você mesmo. É isso que aconteceu. Isso é gravíssimo, tá? As consequências disso a gente não sabe, mas o fato de ter sido indicado o diretor da ABIN, que é amigo do Carlos Bolsonaro, para ser diretor da Polícia Federal, quer dizer que Carluxo hoje manda na Polícia Federal do país. Essa família nunca podia ter tido poder. Ele vai fazer o que ele puder agora para atrapalhar qualquer investigação e nós vamos ter problema, porque a Polícia Federal não vai aceitar. E nós não sabemos o que pode virar. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas é gravíssimo isso que está acontecendo. A Polícia Federal foi dada de bandeja nas mãos do Carluxo para ele fazer o que ele quiser, sendo que ele é investigado o tempo todo. O que vocês acham disso? Escreve aqui para mim nos comentários, tá? É uma situação muito grave, a que ponto o Brasil chegou. Me deixa a sua opinião aqui nos comentários. Às 19 horas tem live, você pode participar, você está convidado. E agora no final eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, porque é uma forma de agradecimento, tá bom? O link está na descrição se você quiser ajudar. Um grande abraço para vocês e eu já fui!